são 5 erros que o advogado que não conhece tributos comete. E por que eu resolvi falar sobre esse tema afinal? E antes de eu começar sobre o tema, já lembra de pegar esse aviãozinho, mandar para os colegas advogados, para que eles estejam aqui com a gente e a gente possa sanar todas as dúvidas sobre tributos e o extrajudicial. E aí eu quero trazer para vocês justamente isso. A advocacia extrajudicial, ela é uma área do direito que ela exige um conhecimento holístico. Como assim, Patrícia? Pois então, a gente tem dentro da advocacia extrajudicial uma diferença muito grande do processo judicial, na qual o advogado que vai aí ser um protagonista, ele tem que conhecer diversos meios jurídicos e diversas áreas jurídicas. E é exatamente isso que o tributo faz aqui dentro do extrajudicial. Ah, Patrícia, mas então eu tenho que ser um especialista em tributário? Negativo. Eu me considero zero especialista em tributário, mas eu conheço tributo. Por quê? Porque eu sei que é de extrema importância para o nosso cliente, e no caso, o meu cliente, poder compreender a situação e eu poder orientá-lo da melhor forma possível. E por que eu quero falar sobre esse tema aqui antes do nosso workshop? Porque lá a gente vai falar de tributo. Mas aqui eu quero que você entenda que saber sobre tributos não significa ser especialista, não significa dominar a área. Muito mais do que isso, não significa saber todas as respostas, mas acima de tudo, significa que quanto mais tu entende sobre a correlação de tributos com a tua advocacia e com aquilo que você faz, será muito melhor para o seu cliente e para o seu bolso, porque afinal você estará aí passando informações extremamente importantes e você será um advogado totalmente diferenciado na tua atuação. Pois bem, é comum eu ouvir o seguinte: Patrícia, eu detesto tributário. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu, Patrícia, na época da faculdade, não gostava muito de tributário. Quando eu comecei a chegar ali no final da faculdade, já trabalhava no cartório desde o início, mas ali já atuando com sucessão, com a questão do ITBI, eu passei a compreender como conhecer um pouco de tributo. E, gente, conhecer um pouco não é dominar, novamente, mas aquilo fazia com que eu pudesse atender melhor o meu cliente, que era você, advogado, porque na época eu não era advogada. E hoje, enquanto advogada, eu enxergo uma realidade totalmente diferente. Porque quando o cliente ele vem me pedir um auxílio, eu consigo enxergar os vieses tributários que podem acarretar naquela situação. E se você já esteve aqui em alguma aula minha anterior, você sabe que eu falo muito de planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Ambos requer um conhecimento de tributário muito importante. Mas, acima de tudo, qualquer atendimento que você vai fazer ao seu cliente, você consegue aqui perceber a situação concreta. E aí, uma outra situação que trazem aqui é que é muita matéria, ou seja, é muito conteúdo tributário para uma pouca importância dessa relação. E aqui que eu quero te dizer que calma lá. Quanto mais você conhece a matéria, mais você vai poder auxiliar o seu cliente. Então, bora lá, vamos conversar aqui sobre esses 5 erros que a maior parte dos advogados comete e que você que está aqui comigo não vai mais cometer e vai começar a se dar conta de como é importante conhecer tributário? Pois bem, o primeiro ponto é um ponto muito importante e eu quero trazer um exemplo. O primeiro ponto é não saber a diferença entre os tributos. E por que eu falo isso? Porque, gente, eu me lembro numa pós-graduação, o professor estava dando aula sobre direito notarial e registral, eu era aluna, e o professor confunde o ITBI e o ITCD. Só que a confusão que o professor faz dentro da sala de aula, ela é de extrema importância, porque aquela pessoa que não compreendeu o que o professor estava falando ou não sabia a diferença, a partir dali passou a errar tudo. Por quê? Porque ele traz o ITBI como o imposto que deve ser pago para fins de inventário. E aí você começa a ver advogados que estavam ali e que já podiam ter alguma confusão, já pensaram, opa,
professor agora me esclareceu que é ITBI. Pior ainda, gente, se você não conhece tributo, você pode achar que em algum momento você tem uma guia de ITBI, ela está errada e que tem que pagar o ITCD. Lembrando que até 88 nós não tínhamos ITCD, era tudo no ITBI. Olha que interessante, inverso, não tinha ITBI, era tudo ITCD. Então, as próprias guias de imposto de transmissão de bens imóveis era o Estado que fazia. Olha que loucura. Pois é, esse conhecimento ele é muito mais histórico do que tributário, mas eu tenho certeza que muitos de vocês podem não conhecer essa situação. E isso já faz uma senhora diferença para algumas questões tributárias que você tem lá da década de 70, que aliás, peguei essa semana aí um caso de um aluno que teve esse problema de uma guia de TCD da década de 70. Então é importante a gente saber essas informações. Tudo bem, então não saber a diferença é um ponto importante, mas por que não saber a diferença é um erro muito grande? Porque muitas vezes, ao confundir impostos, a gente não consegue enxergar o alcance da situação. E nós todos aqui somos estudantes de direito, né? Quando falo estudante, não importa se você ainda está na universidade, se você já é advogado, bacharel, concurseiro, aqui não vem ao caso. Mas o estudante de direito, aquele que segue estudando o direito, a gente sabe que lá na faculdade o mínimo de tributário a gente aprendeu. A gente sabe que o ITBI é Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. A gente sabe que o ITCD é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. ITD, ITC, ITCMD, ITCD, são várias formas de falar a mesma coisa, tá? Então é importante a gente compreender. E por que isso? Porque, por exemplo, num inventário, quando eu tenho uma cessão de direitos hereditários sobre um bem específico, e nesse caso é um imóvel, e ele é oneroso, eu vou ter que pagar impostos de ITBI para a cessão, e eu vou ter que pagar o imposto causa-mortes lá no ITCD. Então, eu tenho dois impostos distintos. E aí é muito comum os advogados confundirem o seguinte: não, faz uma cessão que daí tu não paga o imposto de transmissão do Estado, que é mais caro. Muito pelo contrário, você paga os dois impostos. Você tem que compreender tributário na questão de fato gerador para um inventário, ou para uma compra e venda, ou para uma cessão. Você tem que compreender que o fato gerador acarreta dois impostos. Um sobre a sucessão e o outro sobre a cessão. E a partir daí você sabe que são dois impostos. E sabe por que eu falo isso? Porque tem muito advogado que vem de cessão de direitos hereditários, chega lá na hora de formalizar o inventário, o promitente comprador, que na verdade é cessionário, ele toma um susto. Porque ele vai ter que pagar o quê? Ele vai ter que pagar dois impostos, ele vai ter que pagar duas vezes o tabelionato e ele vai ter que pagar duas vezes o registro de imóvel, porque ele tem dois atos distintos. Então, veja como uma mera informação diferencia 100% um advogado do outro. Uma informação simples que, a mim, é óbvia, mas para a maior parte dos advogados não é. E aí a gente pode pensar o seguinte: nossa, mas que absurdo, o fisco está roubando o nosso dinheiro. Aí eu já não adentro na parte política, social da situação. O que importa aqui é que os dois fatos geradores existiram, logo tem que se pagar dois impostos, e usualmente se vende cessão de direitos hereditários como uma forma de evitar uma situação de pagamento de imposto. Pior ainda, se vende a renúncia de direitos hereditários para que não tenha que se pagar o imposto, porque de fato, quando eu faço renúncia de direitos hereditários, e essa renúncia, ela é aí uma renúncia bem, ela é um monte, né? Não vou direcionar a ninguém. Aqui, para quem usa a renúncia translativa, esta, no caso, é a renúncia abdicativa. Na renúncia abdicativa, eu estou abrindo mão de tudo, ou seja, não há um imposto a pagar, mas pode ser que nessa situação eu gere um aumento de alíquota da sucessão, o que pode ser um bom negócio para não pagar o imposto da cessão, ou pode ser um mau negócio dependendo da situação concreta. E essa análise você, advogado, tem que saber fazer.
Outro ponto interessante aqui sobre a questão das renúncias e que o advogado, ele muitas vezes não se dá conta. Você acaba gerando aí uma situação tributária para o cliente que ele não esperava, alguma questão junto ao imposto de renda, alguma situação frente à fraude a credor, ou seja, tem tributo no meio, mas tem direito civil, tem direito aí administrativo e, consequentemente, o que a gente falou lá no início da nossa aula, o direito extrajudicial, ele é um direito na qual ele tem um conhecimento holístico. Você precisa conhecer todas as áreas e não necessariamente na íntegra, mas você tem que conhecer as áreas para que você possa trabalhar. E tributário é uma delas, para não dizer que é uma das mais importantes. Sem falar aqui que quando a gente fala em tributo, a gente também pensa nos emolumentos. Por quê? Porque emolumentos são considerados taxa. Então, faz parte aí da questão da tributação. Logo, se você não conhece emolumentos e se você acha que emolumentos é só olhar a lei de emolumentos, você está muito enganado. Existem particularidades e regramentos para cada estado. Olha como é importante a gente compreender que o tributo aqui ele afeta até o teu atendimento junto ao cartório, quando você vai trabalhar com um cartório. Pois bem, dito tudo isso, não saber diferença entre os tributos, a gente vai para o nosso segundo ponto. É um ponto que eu já mencionei aqui rapidamente, mas eu quero trazer mais uma vez, que é não saber o cálculo para passar para o teu cliente. Muitas vezes a gente vai falar aí sobre tributo com o cliente, mas a gente só sabe que existe. A gente não sabe fazer a análise da situação para cobrar A ou B. Então, aqui é de extrema importância você saber esse cálculo para que você possa passar ao cliente. Significa que você tem que dominar tributário? Não. Significa, por exemplo, que quando um cliente chega para fazer um planejamento sucessório, você tem que saber que para o caso concreto dele, não vale a pena fazer uma holding familiar. Juridicamente falando e tributariamente falando, não vale a pena. É para isso que você está sendo pago como advogado. Se você não sabe fazer esse cálculo, você tem que ter um parceiro que faça esse cálculo. Eu, Patrícia, conheço pessoas de tributário e eu sei en passant. Eu sei a situação concreta, mas eu não posso apresentar cálculos para o meu cliente. Por quê? Porque eu vou errar. Então, eu não posso passar os cálculos. No entanto, eu posso dizer para ele: olha, João, não vale a pena a gente fazer uma holding familiar aqui. Eu quero te explicar o porquê, porém, eu preciso de mais dados da tua situação e eu vou consultar um colega que trabalha em parceria comigo para te mostrar algumas formas de cálculo para que tu compreenda que não vale a pena você fazer uma holding agora. E aí você demonstra para ele que você pode até não saber o cálculo completo, mas você sabe que você tem razão e que para que você possa demonstrar o cálculo, você vai precisar de documentos e fazer aí uma parceria com um tributarista. Ou seja, você demonstrou o seu conhecimento dentro da sua margem de conhecimento para aquilo que você está fazendo. Então, esse é um ponto primordial. Quer ver outro ponto que é interessante? Quando o cliente chega para você e fala assim: doutor, eu quero fazer aqui essa análise imobiliária, eu quero saber se eu posso comprar esse imóvel. Você sabe quanto é que eu vou gastar? E aí eu adoro, gente, que vem as pessoas e falam assim: custa 0,5% sobre o valor total da venda do imóvel. Gente, isso é de um erro tão grande que, pelo amor de Deus, você não pode passar, custa mais ou menos 0,5%. Não, gente, porque só de ITBI ou de ITCD, ou dependendo da avaliação do fisco, a gente vai ter um valor maior ou menor. Então, eu não posso simplesmente falar em torno de 0,5% entre tabelionato e registro. Claro que uma pessoa que não vai atender primordialmente aquele cliente, vamos imaginar aqui um corretor de imóvel, ele vai dar essa média. Agora, você, advogado, tem que dizer para ele: olha, é um valor tabelado, ele não tem um percentual. Usualmente se fala em 0,5%, mas aqui a gente tem que prestar atenção de como o fisco cobra
essa situação concreta. Ele cobra com base no valor venal de referência, então a gente já pode calcular. Ele cobra sobre uma avaliação específica, tem que enviar para avaliação e cálculo da Cefaz do município, então a gente tem que esperar para poder te dar um valor concreto. Mas você tem ali um conhecimento sobre isso. Você está vendo que até em análise imobiliária cai questão tributária? É exatamente isso que você tem que se preocupar. Em todos os meios que você está pensando, você tem tributário. Se você pensar em divórcio, você tem. Se você pensar em inventário, tem. A adjudicação compulsória tem questão tributária. Uso capião tem questão tributária. Compra e venda tem questão tributária. Mas, Patrícia, como assim na uso capião não tem imposto a pagar? Como que tem tributo? Pois é, olha que interessante. Quando você fala isso, você esquece que existe um imposto de renda e que quando você faz uma uso capião, você aceita adquirir pelo valor zero. Por quê? Porque como é uma aquisição originária, existe uma instrução normativa da Receita Federal que fala: a uso capião, a vida registrada, considera-se para fins de ganho de capital zero. E aí, o que você faz quando você tem esse 00 e você não falou isso para o seu cliente? E aí, quando ele vende e ele declara o valor que ele pagou e o fisco vem contra ele e informa que ele tem que pagar uma multa, que muitas vezes é 50% do valor total do imposto, e aí o seu cliente enlouquece e vai te ligar. E aí você vai dizer: pois é, mas é que eu não sabia dessa instrução normativa. Você compreende que todo ato imobiliário ou todo ato que tem alguma transação financeira vai inserir algum tipo de tributo na tua vida e na vida do teu cliente. Então, saber o cálculo, saber aonde esse imposto que se correlaciona com a situação concreta vai acontecer é de extrema importância. E aí a gente passa para o nosso terceiro ponto, que é justamente essa reflexão, né? No que alcança o caso do teu cliente. Então, pegando o caso lá do planejamento sucessório, a Patrícia sabia calcular o valor e o motivo pelo qual isso acontecia? Não. O concreto, não. Eu tinha uma noção média e, acima de tudo, eu sabia que aquilo seria um problema para o meu cliente. Não só na situação tributária, mas porque quando a gente está pensando numa situação de holding familiar, a gente tem uma mudança pessoal que afeta o financeiro. Quantos de vocês não têm problema financeiro com alguém da família? E quando eu digo isso eu não sei dizer não para o meu filho. O meu filho sempre me pede dinheiro e eu dou. Eu não sei dizer não para o meu pai. Ele pede dinheiro e eu dou. Isso acarreta financeiramente, tributariamente e juridicamente a situação numa holding familiar, por exemplo. Então é importante a gente entender as nuances, porque o tributário, ele está dentro de todas essas situações. O tributário, ele acarreta responsabilidade do advogado em diversas searas. E aqui eu quero adentrar num ponto ainda mais importante. É muito comum quem não conhece e faz o serviço de qualquer jeito deixar a cargo do corretor de imóvel, deixar a cargo do tabelionato, enfim, do despachante, a situação do tributo daquela questão. E é muito comum, e falo aqui como substituta, muitas vezes chegava no momento da assinatura da escritura e o vendedor dizia o seguinte: mas, doutor, esse valor aqui não é o valor que eu recebi 300 mil reais a mais. E aí você vai falar assim: mas como assim? Não, eu não recebi 700 mil, eu recebi 1 milhão. E aí você olha para o corretor e fala: mas, corretor, aqui o valor foi você que me passou. Aí ele olha para o cliente e fala assim: é que eu queria economizar ITBI para ti. Aí eu coloquei um valor menor. Gente, olha a responsabilidade fiscal que esse corretor não pensou. E se você que é advogado, sugere isso para o seu cliente. Bota um valor abaixo para não pagar tanto imposto. Você já parou para pensar que no cartório existe hoje o provimento 88 que requer o envio de informações ao Siscoaf sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo?
Olha como uma questão tributária que você está querendo burlar, achando que não vai acontecer nada, gera um transtorno jurídico para o teu cliente que ele pode cair numa malha fina. Vamos pensar aqui numa lava-jato, por exemplo. A lava-jato é oriunda de declarações de operação imobiliária. Imagine você colocar o seu cliente nessa saia justa. E você vai seguir fazendo isso com o seu cliente, porque você não sabe as consequências jurídicas de uma informaçãozinha que você deu. O que é ainda pior, gente. Imagina que você faça isso, você sugere isso e chega lá na hora de assinar o documento, uma das pessoas é fiscal da Receita Federal. Existe uma história bem comum que isso aconteceu num caso jurídico. Ou seja, se a gente está pensando aqui que a pessoa ofertou pagar um valor menor sendo advogado, ou seja, o advogado pediu em causa própria, e do outro lado tá o vendedor dele, e chega na hora de assinar a escritura, o vendedor olha e fala, mas eu sou agente da Receita Federal e o senhor está sendo autuado aí no momento. Caraca, imagina a loucura do negócio. Vocês compreendem como uma informaçãozinha de não vai dar nada pode gerar um transtorno muito grande para o teu cliente? É exatamente isso. Eu quero trazer aqui o quarto ponto agora, que é um ponto muito importante. Você tem que conferir o que as pessoas fazem. Como assim, Patrícia? Aliás, hoje eu estava assistindo stories de uma pessoa aqui do digital e ela estava falando justamente que ela não confere o que as pessoas fazem. Ah, eu não tenho paciência para ver se a pessoa fez efetivamente o que eu mandei ela fazer. E aí, aqui você como advogado, você é o fiscal da transação junto com as partes. Você é uma pessoa responsável por todo o regramento jurídico. Então, imagine você que o corretor de imóvel faz essa guia de TBI e passa para o teu cliente. E o teu cliente paga. E aí, ao invés do seu cliente pagar sem te consultar, ele te passa essa guia e tu não olha. Ao não olhar, você está assumindo uma responsabilidade junto com aquele corretor que botou 300 mil abaixo. Por quê? Porque você não prestou as orientações para o seu cliente. Não significa que você vai obrigar o corretor a mudar ou nada disso. Significa que você vai olhar e vai dizer, olha, João, a sua venda foi feita por 1 milhão. Aqui está constando 700 mil. Você tem ciência que 300 mil você não tem como declarar? Porque você está dizendo que recebeu 700 mil, isso pode acarretar um problema junto à Receita Federal para ti. Por que foi colocado 700 mil? E aí, o próprio vendedor vai dizer, não, mas é porque ele queria colocar para pagar menos valor. E aí você olha, o imposto foi avaliado em 1,5 milhão, mas então, se você pagou 1 milhão, por que você botou em 700 mil? Compreende que essas pequenas análises são meros detalhes, fazem muita diferença para o teu cliente cair ou não numa malha fina, cair ou não numa situação de lavagem de dinheiro, cair ou não em algum tipo de golpe, lembrando que para este vendedor não é negócio botar os 700 mil. E para esse comprador também não é, porque quando ele for vender, ele teve um deságio de 300 mil na aquisição dele, porque ele não consultou ali. Compreende que tudo isso acarreta a falta de conferência e informação jurídica sua. Vamos pegar um outro exemplo aqui sobre não conferir serviço feito. Imagine que você está atendendo o seu cliente num divórcio, na qual o tabelionato fez cobranças ali de emolumentos totalmente indevidas. E aí, na hora que você vai pegar a nota, você olha e fala, mas atendente, vem cá um pouquinho. Isso aqui não condiz com a situação. E, gente, cartório erra também. Não dá para dizer que não erra. E tá tudo bem você fazer a conferência. E você vai questionar. Você está resguardando o seu cliente sobre uma tributação, uma taxa, né? Que ele não deveria pagar. Porque está errado. Então, conferir o serviço de outras pessoas é de extrema importância. Muitas vezes o seu cliente pode ter alguma decadência, alguma prescrição, alguma baixa de tributo, ou seja, se eu estou fazendo a compra diretamente com uma construtora, pagando parcelado, o ITBI cai de 3 para 0,5%. Opa, mas como você sabe? Eu só li o artigo 5º da lei municipal. Se eu estou trabalhando com um cliente que está me pedindo análise imobiliária, eu tenho que conhecer a lei municipal sobre imposto de transmissão. Eu tenho que saber sobre essas informações, tá certo? E aí, é muito importante a gente
ter aqui um outro ponto, que é o nosso último erro aqui, que é a gente tentar explicar um tributo que a gente não conhece. E aqui eu vou lembrar um caso midiático, tá? Que é a Covid. Quando a gente fala aqui de Covid, era muito comum cada um vir dar a sua opinião sem ter conhecimento nenhum. A gente sempre brinca, né? Saíram os especialistas em saúde e entraram os especialistas em política logo após Covid, né? Em função das eleições. Aqui é a mesma coisa. O advogado, ele tem uma boa lábia, usualmente, e ele quer tentar explicar tudo. E ele quer deixar o seu cliente seguro. Só que a gente tem que entender que quando a gente está falando de tributo, uma vírgula que a gente fala errado, a gente pode estar induzindo um cliente a erro. Então, por exemplo, fulano vai na prefeitura, pede isenção de IPTU, que você tem direito a não pagar IPTU, porque você é aposentado, tem mais de 60 anos. Essa é uma frase que eu, enquanto substituta, ouvia direto no telefone. Meu advogado me disse que eu tenho direito à isenção de IPTU, blá, blá, blá. Como é que eu faço? Pergunta para o advogado que deu a estúpida ideia da situação e esqueceu de falar que tem alguns itens que têm que ser cumpridos para ter a isenção de IPTU. Então, é importante, quando você for falar sobre um tributo, que você fale ou com conhecimento da causa, ou você diga, eu não sei como funciona exatamente essa situação, mas procure um município e verifique. Ou, se a senhora quiser fazer uma consulta, eu lhe cobro tanto para fazer o estudo disso para a senhora. Olha como é diferente do que simplesmente dizer, verifica lá no tabelionato. E, gente, tem advogado que faz isso. Manda ir lá para a prefeitura sozinho, sem dar nenhuma informação, e fica o cliente pipocando de um lado para outro sem conseguir resolver a situação dele, que muitas vezes nem tem direito. Então, não dê pitaco em tributo que você não conhece, tá bem? Se você mais ou menos conhece e acha que aquilo é ruim para o cliente, você diga, olha, eu não conheço de forma especializada o tributo. Porém, eu quero que você entenda aqui que me parece que você está perdendo dinheiro. Consulte um tributarista. É importante a gente saber dizer isso. Às vezes, a consulta ela vem de forma muito indireta. Esses tempos, um familiar entrou em contato comigo me fazendo um questionamento sobre um empréstimo que uma empresa faria a outra. E eu falei, olha, tributariamente falando, isso é uma confusão patrimonial. E tributariamente falando, pensando numa ação trabalhista, isso pode se transformar num tiro no pé para todo mundo. Então, antes de mais nada, consulta um especialista em direito tributário. É ele quem vai poder te dizer o que pode acontecer nessa situação específica. Ou seja, eu dei um conhecimento geral e disse, eu não vou me responsabilizar por essa resposta. Tá bem? Então, vamos pegar aqui um exemplo prático que eu quero trazer para vocês, porque assim, numa situação você vai ter mais de um tipo de imposto. E vamos imaginar aqui um inventário ou um divórcio, tá? Que ambos os casos a gente tem aí bilateralidade de partes e divisão de patrimônio pré-existente. Pois bem, no inventário a gente tem a obrigatoriedade de apresentação de certidões fiscais lá na Resolução 35. Lá na Resolução 35, quando eu tenho essas obrigações, eu sei, não me diz quais são as certidões fiscais. E cada estado, dentro do seu código de normas, vai definir algo diferente. Mas é importante a gente compreender também que pela SAISINE, que está lá no Código Civil, não está no direito tributário, a gente tem uma automação da transferência do patrimônio. Por quê? Porque a SAISINE ela transfere automaticamente para os herdeiros do patrimônio. Logo, o herdeiro já é detentor e devedor de algum imposto não pago. Então, obstar a assinatura de um inventário em função de a falta de uma certidão negativa, por exemplo, de IPTU, não é algo que pode acontecer. Por quê? Porque aquela dívida já é do herdeiro. O fisco já pode solicitar do herdeiro o pagamento e não mais do espólio. Então é importante a gente compreender isso para conversar com o tabelião. Agora vamos ir mais além. Imaginemos aqui que essa mesma pessoa falecida tem um imóvel rural. Você vai ter que solicitar CCIR e TR. As partes não sabem o que fazer. Bom, e você sabe, porque você vai ter que buscar
lá no INCRA, você vai ter que entrar dentro da Receita Federal para solicitar documentação, você vai ter que verificar documentos antigos dos clientes para que você possa encontrar os números necessários. Então, olha o que uma questão tributária e obrigatória te faz percorrer dentro de um único inventário. Vamos imaginar além. Esse falecido não declarava imposto de renda. E agora, com o falecimento, que você vai ter que fazer a declaração final de espólio, vai gerar um custo tributário altíssimo. Vamos além. Imaginemos que está tudo certo com o imposto de renda, mas esse falecido comprou imóveis na década de 60. Você sabe as alíquotas de desconto para imóveis anteriores a 88, para que você possa mostrar para o seu cliente e já trazer para o valor de mercado esses imóveis? Olha quanta questão tributária que eu estou trazendo para um inventário só, e que se você não tem todo esse alcance, você não consegue apresentar todas essas informações para o teu cliente. E quando você tem esse conhecimento, você vende esse conhecimento junto com o teu atendimento, porque você demonstra para esse cliente. E é claro, gente, aqui quando a gente está falando de pessoas que estão 100% de acordo. Quando a gente tem uma briga familiar, nem cabe ficar discutindo questão tributária aqui. Agora, quando a gente está todo mundo de acordo, é sentar, é fazer um cálculo matemático para essas pessoas e mostrar o que vale a pena trazer ou não. É trabalhar em conjunto com um contador que vai fazer o cálculo do ganho de capital para você, porque você não precisa fazer isso, não é sua obrigação, e eu sempre indico, não assuma essa obrigação. Lembre sempre qual é a sua função, mas você, como advogado que não conhece o tributário, pode ser que dê problema. Por quê? Porque você não vai conseguir explicar para o seu cliente. E, gente, não é um, nem dois, nem três clientes que voltaram ao tabelionato sendo intimados pela Receita Estadual, Receita Federal, por um erro feito pelo advogado e que gerou essa situação. Um outro exemplo muito comum que acontece é o advogado orientar a parte a fazer uma doação por fora do valor para que o filho compre o imóvel, compra direto no nome do filho. Aí vem pai e mãe e declaram a doação para o filho declara que recebeu o dinheiro, porque não tinha como declarar de outra forma, e aparece lá, 4, 5 anos depois, uma comunicação da Cefaz estadual cobrando juros e multa mais o imposto de uma doação de numerário não feita lá dentro da Cefaz. E aí, a pessoa vai até o cartório e fala, o que vocês fizeram aqui? Meu advogado disse que era só fazer a compra e venda para o nome do meu filho. Não, foi só isso que a gente fez. O problema é que vocês declararam no imposto de renda outra coisa. E, consequentemente, gerou um imposto com juros e multa. E, gente, juros e multa de Cefaz é alto, né? Então, muito cuidado. Olha quantas questões eu estou trazendo aqui para uma única situação. Então, é importante conhecer os tributos daquilo que você atua e não fazer explicação daquilo que você não conhece, tá certo?